Beleza, gente? Tudo bem? A gente hoje vai dar continuidade, nesse momento, à parte de geometria que a gente falou anteriormente dos entes primitivos. Nesse momento a gente vai falar de uma figura muito importante, porque ela vai ser usada muitas vezes, que é o ângulo. Normalmente, quando você pega um livro de geometria, você vai encontrar assim: o ângulo é a figura geométrica, a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Por isso a gente colocou aqui uma observaçãozinha. No vídeo anterior a gente falou aqui sobre a reta, que ela não tem como você medir, se você tentar botar uma retinha, ela é infinita para um lado e para o outro. Nessa minha retinha eu vou pegar uma parte dela para a direita e uma parte dela para a esquerda. Essa partezinha que a gente vai ter tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente vai ter uma situação que a gente vai fazer assim, ó. Semirreta OB e semirreta OA. Você vai perceber que é proposital a seguinte situação: esse pontinho aqui significa que a gente está trabalhando com uma origem que é fixa e ela vai embora infinitamente passando pelo ponto B. Ele está aqui sinalizando que ela vai embora infinitamente passando pelo B. Analogamente, você vai encontrar aqui passando pelo A. Tanto quanto na reta, se você tentar medir, você não vai conseguir. Nesse momento, a gente tem aqui a região que a gente chama de ângulo, tanto pode ser dentro quanto fora. E aí, obviamente, a gente vai gerar uma convenção, que é falar se nós estamos trabalhando com o menor ou maior dos ângulos. As notações comuns são A, O, B, o acentozinho aqui no vértice, que a gente chama normalmente esse elemento de vértice do ângulo, e essas duas semirretas de lados do ângulo. Na verdade, é comum nos livros mais antigos você até aparecer somente o vértice, traduzindo que eu estou usando o ângulo cujo vértice é o O. E nos livros mais modernos você encontra alfa, beta, gama e assim sucessivamente. Em matemática, a gente, depois que cria um processo de trabalhar com um valor, a gente começa a trabalhar com as operações envolvendo esse valor. E aí a gente caminha para a medição, para a aferição dos ângulos. Na trigonometria, a gente costuma usar muito o sistema circular, que também é muito usado na física. Movimento circular uniforme, radiano, a gente vai trabalhar trabalhar na trigonometria. Nesse momento, a gente vai trabalhar só com um grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Não é muito comum a gente usar isso nesses vestibulares mais convencionais, mas a gente tem ideia do seguinte: existe um instrumento que a gente usa muito em desenho geométrico chamado transferidor, que ele tanto pode ser uma meia volta, material acrílico ou plástico ou de madeira, de meia circunferência ou uma circunferência plena. Normalmente a gente tem a medição da direita para a esquerda 0, 90, 180 e da esquerda para a direita 0, 90, 180. Quando eu quero medir o ângulo, o que eu faço? Eu pego o vértice do ângulo que eu quero medir, coincido com o centro O do meu transferidor, que está lá na marcação, que vai coincidir com a perpendicular, com esse eixo aqui perpendicular, 90 graus. Vou colocar o lado sobre a linha de fé, tenha fé, olha lá, linha de fé, e o outro ângulo, o outro lado vai estar aqui. Esse pontinho aqui vai gerar a marcação do ângulo. É comum a gente observar o quê? Algumas nomenclaturas. Ângulo agudo é aquele que é menor do que 90. Obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180. Você vai ver isso no material, é só nomenclatura mesmo. As únicas coisas que eu acho que são importantes, que a gente vai fazer exercício usando isso, é que eu tenho uma classificação que são ângulos complementares
que podem ser mais do que 2, 3, 4, 5 ângulos, porque é comum você encontrar nos livros que são pares, não precisam ser pares, podem ser 5 ângulos, 10 ângulos, não tem problema. Eles serão complementares quando a soma deles for 90 graus, suplementares quando a soma for 180 e replementares quando a soma for 360. Nitidamente você percebe que os complementares eles vão estar aqui, ó, nesse meu eixo aqui, entre 0 e 90. Se eu tiver suplementares, a minha soma vai estar do mesmo lado da reta. Se eu tiver 360, eu vou ter aqui uma volta, ângulos ao redor de um ponto. Tem outras nomenclaturas que a gente ouve por aí, suplementares e tal, mas que para nós não vai ser muito útil, beleza? Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!